Imagine acordar um dia e descobrir que todos os seus vizinhos desapareceram durante a noite. Casas vazias, cidades inteiras abandonadas, uma civilização avançada sumindo sem explicação. Este não é o roteiro de um filme apocalíptico. É exatamente o que aconteceu com uma das maiores e mais sofisticadas civilizações que já existiram. O sumiço repentino dos maias é um dos maiores mistérios da humanidade e hoje vamos descobrir as teorias mais surpreendentes por trás desse enigma. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos que revelam os maiores mistérios da história da humanidade. E falando em não perder oportunidades, quer transformar sua vida pessoal e profissional? Acesse agora mesmo o site da Virturi na descrição deste vídeo. Lá você encontrará cursos excelentes alinhados com seus objetivos, seja para garantir uma renda extra, empreender, conseguir seu primeiro emprego ou mudar de carreira. A Virturi oferece os melhores cursos online e eles estão em promoção por tempo limitado. Não deixe essa chance passar. Recados dados. Vamos para o vídeo. No coração das densas florestas da América Central, entre o que hoje conhecemos como México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, floresceu uma das civilizações mais impressionantes da história, os maias. Por mais de 3.000 anos, de 2000 a.C. até 1500 depois de Cristo, esse povo extraordinário construiu uma sociedade que desafiava todas as expectativas. Imagine cidades majestosas, erguendo-se acima das copas das árvores, templos imponentes, decorados com esculturas intrincadas e uma população que podia chegar a 10 milhões de pessoas no auge de seu império. Os maias não eram apenas construtores talentosos, eram matemáticos brilhantes que criaram o conceito de zero antes dos europeus. Astrônomos que mapearam os céus com precisão surpreendente e escritores que desenvolveram o único sistema de escrita completo nas Américas pré-colombianas. Cidades como Tikal, Palenque e Chichén Itzá eram verdadeiras metrópoles, rivalizando em tamanho e sofisticação com as maiores cidades europeias da mesma época. Suas pirâmides, algumas com mais de 70 metros de altura, ainda hoje deixam arqueólogos e engenheiros modernos perplexos pela precisão matemática e astronômica de suas construções. No entanto, por volta do século IX d.C., algo inexplicável começou a acontecer. Uma civilização que havia prosperado por milênios começou a desmoronar em questão de décadas. As grandes cidades do período clássico maia, uma após a outra, foram simplesmente abandonadas. Construções monumentais inacabadas, ferramentas deixadas no meio do trabalho e uma população que parecia ter evaporado no ar. Como se todos tivessem decidido ao mesmo tempo empacotar seus pertences e partir para sempre. O que poderia ter causado o colapso de uma civilização tão poderosa e avançada? Para onde foram milhões de maias? Este é o intrigante mistério que vamos desvendar. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à América Central, no século XVI, encontraram apenas os restos de uma civilização grandiosa. As magníficas cidades maias estavam cobertas pela vegetação densa, como se a floresta tivesse engolido uma história inteira. Precisou de séculos até que os arqueólogos começassem a desenterrar a verdade sobre o que realmente aconteceu. As descobertas arqueológicas revelam que o colapso maia não foi um evento único, mas sim um processo gradual que ocorreu ao longo de aproximadamente 200 anos.
Imagine como seria se hoje, em nossas cidades modernas, começássemos a ver bairros inteiros sendo abandonados, infraestruturas entrando em colapso e pessoas fugindo em massa. É uma imagem aterradora que nos ajuda a compreender a magnitude da catástrofe maia. Uma das teorias mais aceitas pelos cientistas é a mudança climática. Análises de sedimentos de lagos e cavernas na região indicam que entre os anos 800 e 1000 depois de Cristo, a região enfrentou a pior seca dos últimos 7.000 anos. Para entender o impacto, imagine viver em uma cidade onde a água potável é controlada por sacerdotes e governantes e, de repente, os reservatórios começam a secar. Como em qualquer sociedade moderna sem acesso à água, o caos seria inevitável. Os maias haviam desenvolvido sistemas avançados de gerenciamento de água, com reservatórios artificiais e canais de irrigação impressionantes. Mas nem mesmo sua engenharia sofisticada pôde salvá-los de décadas consecutivas de seca extrema. É como se hoje enfrentássemos uma crise hídrica global onde nem mesmo nossas barragens e tecnologias pudessem nos ajudar. Evidências arqueológicas mostram que, à medida que as secas se intensificavam, aumentavam também os sinais de conflitos entre as cidades e estados maias. Escavações revelaram muralhas defensivas construídas às pressas, aumento de representações de guerra na arte maia e descobertas perturbadoras de valas comuns com corpos mostrando sinais de morte violenta. É o equivalente a imaginar nações modernas entrando em guerra por recursos naturais cada vez mais escassos, algo que muitos especialistas temem para nosso próprio futuro. Outra teoria fascinante envolve o papel da própria população maia na destruição de seu ambiente. Análises de pólen fossilizado mostram que houve um desmatamento massivo durante o período clássico tardio. Para acomodar uma população crescente e construir suas impressionantes cidades, os maias derrubaram extensas áreas de floresta. Isso não apenas alterou o clima local, tornando-o mais quente e seco, mas também pode ter contribuído para a erosão do solo e redução da produtividade agrícola. É um paralelo impressionante com nossa própria situação atual. Sociedades modernas enfrentando as consequências do desmatamento e mudanças climáticas provocadas pelo homem. Como os maias, também dependemos de sistemas agrícolas que são vulneráveis às mudanças ambientais. Um aspecto particularmente intrigante do colapso maia é que ele afetou principalmente as grandes cidades do sul, na região de terras baixas. Enquanto isso, cidades nas terras altas e na península de Yucatán continuaram a prosperar por séculos. Isso sugere que, em vez de um desaparecimento completo, o que ocorreu foi uma gigantesca migração interna. Arqueólogos descobriram que, enquanto cidades como Tikal e Palenque eram abandonadas, outras como Chichén Itzá e Mayapán experimentaram períodos de crescimento significativo. É como se hoje assistíssemos ao esvaziamento de grandes metrópoles e ao inchaço de cidades menores devido a crises ambientais ou sociais. Um fenômeno que começa a acontecer em áreas ameaçadas pelo aumento do nível do mar ou por eventos climáticos extremos. O que muitas pessoas não sabem é que os maias nunca realmente desapareceram. Hoje, aproximadamente 7 milhões de descendentes maias ainda vivem na América Central, mantendo muitas de suas tradições culturais, linguísticas e religiosas. É como se, após um colapso da civilização moderna, comunidades isoladas persistissem, preservando fragmentos de nossos conhecimentos e culturas. O que realmente aconteceu com a civilização maia foi uma combinação devastadora de fatores: mudanças climáticas severas, conflitos internos, uso insustentável de recursos naturais e, possivelmente, epidemias. Não foi um desaparecimento misterioso,
mas sim um colapso sociopolítico seguido por uma reorganização massiva da população. As grandes cidades foram abandonadas, mas o povo maia sobreviveu. Migraram para regiões onde ainda era possível cultivar alimentos. Reorganizaram-se em comunidades menores e mais sustentáveis. E continuaram sua história, embora com uma estrutura social drasticamente diferente. A chegada dos espanhóis no meio do século XVI foi apenas mais um capítulo difícil em uma história de resiliência que já durava milhares de anos. As ruínas impressionantes que hoje atraem turistas do mundo todo são testemunhas silenciosas de uma lição poderosa. Mesmo as civilizações mais avançadas e bem-sucedidas podem entrar em colapso quando ultrapassam os limites de seu ambiente ou falham em se adaptar a mudanças drásticas. É um alerta poderoso para nossa própria civilização global, que enfrenta desafios ambientais e sociais semelhantes em uma escala muito maior. O caso dos maias nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa relação com o planeta e com nosso próprio futuro. Como eles, construímos uma civilização complexa que depende de recursos naturais finitos. Como eles, enfrentamos mudanças climáticas que ameaçam nossos sistemas de produção de alimentos. E como eles, temos elites que muitas vezes parecem desconectadas dos problemas reais da população. A diferença é que, ao contrário dos maias, temos acesso ao conhecimento de civilizações anteriores. Podemos estudar seus erros e aprender com seu destino. Temos tecnologias que nos permitem monitorar as mudanças ambientais e modelos que podem prever suas consequências. A questão é: usaremos essa vantagem para evitar um destino semelhante? O verdadeiro mistério dos maias não é para onde eles foram, mas se seremos sábios o suficiente para aprender com sua história. Assim como as impressionantes ruínas maias emergem da floresta como recordações de uma grandeza passada, que legado deixaremos para as futuras gerações? Lembre-se de se inscrever no canal para mais conteúdos que exploram os fascinantes mistérios da história humana e as lições que podemos aprender com eles. E não perca a oportunidade de transformar sua vida com os cursos da Virturi, porque conhecimento é o recurso mais valioso que podemos cultivar em tempos de incerteza.